A Esfinge do Egito é uma das esculturas antigas mais famosas do mundo, mas quanto você realmente sabe sobre ela? Na verdade, quanto alguém realmente sabe sobre isso? Existem muito mais coisas escondidas sobre a Esfinge do que as pessoas possam imaginar. Você provavelmente nem perceberá o quanto não sabe sobre isso até terminar de assistir ao vídeo de hoje. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, que as teorias de hoje só estão começando. Vamos começar com a teoria que várias pessoas sugeriram, mas ninguém conseguiu provar. A ideia de que há uma porta ou túnel secreto sob a Esfinge, que leva a câmaras subterrâneas. Esta é uma teoria do historiador Matt Simpson, que acredita que existem túneis sob a Esfinge, conectados às pirâmides de Gizé. Simpson está convencido de que uma escavação arqueológica francesa localizou a porta secreta durante uma escavação em 1837, e que o incidente foi testemunhado pelo egiptólogo coronel Howard Vyse, mas que tanto a equipe quanto ele foram de alguma forma pressionados a manter a descoberta em segredo. A teoria de Simpson parecia absurda, até a descoberta de túneis secretos sob a planície de Gizé em 2019. Se houver túneis lá embaixo, eles devem levar a algum lugar. A conexão entre as pirâmides e a Esfinge faz sentido, se assumirmos que as cavidades internas da Esfinge tinham um propósito. A questão de por que os arqueólogos franceses e o coronel foram ordenados a manter sua descoberta em segredo ainda permanece sem solução. Certamente seria uma descoberta historicamente significativa. Então por que mantê-la em segredo? Aqui está uma declaração menos controversa sobre a Esfinge. Ela foi esculpida a partir de uma única peça de rocha. A escultura parece ser muito grande para que isso seja verdade. Este enorme monumento foi esculpido a partir de uma única peça de calcário, que foi modelada provavelmente por centenas de trabalhadores, até restar a forma que reconhecemos hoje. Na verdade, não é exatamente isso. A Esfinge atual foi reparada e parcialmente restaurada com blocos de calcário, então sua forma original teria sido ligeiramente diferente. Um projeto de construção de arte dessa escala seria um projeto imenso para qualquer empresa de construção ou design, nos dias de hoje. Então a ideia de que os antigos egípcios realizaram seu trabalho com apenas ferramentas básicas é simplesmente impressionante. Nem mesmo sabemos o nome do designer que supervisionou o processo. Ao contrário de muitas outras esculturas e estruturas grandes no Egito, a Esfinge não tem inscrições para identificar as pessoas que a fizeram. Não é de admirar que algumas pessoas acreditem que foi feita por alienígenas. Estamos de volta ao território das teorias polêmicas, com nossa próxima afirmação. A Esfinge pode, na verdade, ter sido destinada a representar Anubis, o deus com rosto de cachorro. A teoria arqueológica e histórica comum afirma que o rosto original da Esfinge era o do faraó Khefren, mas há muitas pessoas que discordam dessa opinião. Uma linha de pensamento é que talvez tenha sido um leão, projetado para representar o signo do zodíaco, mas os leões não tinham nenhum status especial na cultura egípcia antiga, enquanto os cães tinham, graças a Anubis. Olhe novamente para a forma da Esfinge, com as costas lisas e a posição das pernas. Isso te lembra um cachorro? Outro ponto a ser considerado é que Anubis era considerado o guardião da necrópole. Como alguns acreditam, a planície de Gizé é, ou foi uma necrópole. Faz todo sentido ter uma escultura enorme de Anubis lhe vigiando. Será que o rosto da Esfinge foi muito alterado desde que foi feito originalmente? É possível. Mencionamos que não há inscrição na Esfinge, então parece justo perguntar quem a construiu.
Se desconsiderarmos a teoria de Anubis, e dissermos que é uma representação do rei Khephren, ela deve ter sido construída entre 2532 a 2558 a.C. Não há prova sólida disso, porém, não há acordo universal sobre quem a construiu, por que a construíram, e qual era o seu propósito original. Isso é uma grande falha, ninguém ter guardado informações sobre uma das maiores esculturas do mundo, e a escultura monumental mais antiga conhecida no Egito. Nem mesmo sabemos qual era o seu nome original, já que estranhamente não aparece em nenhuma das literaturas antigas do reino egípcio. Sabemos que era chamada de Ora Maquete, durante a Era do Novo Reino, mas não se acredita que esse tenha sido seu primeiro nome. Ela não foi chamada de Esfinge pela primeira vez, até cerca de 2000 anos atrás. O fato de não haver registro da construção da Esfinge, nem do nome do artefato de uma civilização, que mantinha registros meticulosos de tudo, é suspeito, e nos faz questionar se os registros foram destruídos. Se sim, por quê? Aqui está uma pergunta que é percebida por todos. O que aconteceu com o nariz da Esfinge? A versão mais popular dos eventos é que os exércitos do imperador francês, Napoleão Bonaparte, quebraram o nariz da escultura, durante uma batalha militar perto de Gizeh, durante a invasão francesa do Egito em 1798. De fato, essa versão dos eventos aparece em alguns livros de história. O problema é que não há evidência direta para isso, nenhum depoimento de testemunhas, e pouca chance de que isso realmente tenha acontecido da maneira como os livros de história descrevem. De fato, todas as evidências apontam em outra direção. De acordo com o historiador árabe, Al-Makrizi, o nariz da Esfinge está desaparecido desde o século XV, e talvez desde muito antes disso. Ele afirma, ainda, que um sheik fatímida, chamado Muhammad Eldar, foi responsável pela destruição do nariz, mas não há prova definitiva disso também. A teoria mais polêmica é que o nariz foi quebrado propositalmente por europeus, quando chegaram ao Egito, para disfarçar o fato de que o nariz original tinha uma aparência classicamente africana, e teria provado que os antigos egípcios eram negros. Outra ideia é que o nariz da Esfinge foi desgastado pela água, mas isso traz outro problema. Há evidências crescentes de que, ao analisar o efeito do desgaste causado pela água na Esfinge, podemos provar que ela é ainda mais antiga do que já acreditamos ser. De acordo com o geólogo Robert Sochaux, o desgaste que pode ser visto nos lados da Esfinge só poderia ter ocorrido ao longo de milhares de anos, e requer precipitação regular. Não tem chovido regularmente nesta parte do Egito por mais de 7.000 anos, e a avaliação de Sochaux é que uma idade de cerca de 12.000 anos é mais provável. Isso é inacreditável e viraria de cabeça para baixo tudo o que pensamos saber sobre a história egípcia, se pudesse ser provado. No entanto, muitos dos colegas de Sochaux discordam fortemente dele, e o consideram um teórico de conspiração. Ainda assim, o fato de haver desgaste causado pela água, que está visível na Esfinge, leva a algumas perguntas embaraçosas, que as teorias comuns ainda não podem responder. Uma das coisas mais estranhas sobre a Esfinge é que ela não era visível a olho nu, no século XVIII, o que é mais um motivo pelo qual a teoria de Napoleão quebrar o nariz não pode ser verdadeira. Ele nem mesmo teria conseguido vê-la. Até 1798, a Esfinge estava completamente enterrada sob a areia egípcia. Foi apenas quando o topo de sua cabeça se tornou visível, após o deslocamento da areia, que alguém soube que ela estava lá, e somente na década de 1920, que o engenheiro francês, Émile Barre, começou a escavá-la. O projeto levou 10 anos,
Então não foi até 1936 que as pessoas do mundo moderno puderam ver a esfinge pela primeira vez. Nos 150 anos anteriores, várias tentativas foram feitas por figuras notáveis, como o explorador italiano Giovanni Caviglia e o arqueólogo francês Auguste Mariette, ambos dos quais tiveram que desistir devido à magnitude da tarefa. Não há como a esfinge ter sido enterrada tão profundamente por acidente. Teria sido como sugerir que a areia poderia um dia subir e engolir as pirâmides. A esfinge foi enterrada propositalmente, mas não sabemos quem fez isso e nem por quê. Mencionamos nossa próxima pergunta no início deste vídeo, mas vamos considerá-la com a atenção que merece. Está faltando uma parte da cabeça da esfinge. Com isso, queremos dizer que ela uma vez teve um perfil completo da testa e crânio superior, ou, como algumas pessoas acreditam, ela uma vez teve uma barba no queixo. É óbvio que o nariz da esfinge foi danificado, mas, sendo honestos, o restante do rosto também não está em ótimas condições. Algum desgaste ao longo dos anos é esperado, após pelo menos 4.500 anos no deserto, mas nem todos os danos ao rosto do monumento podem ser atribuídos a processos naturais. Alguém teria desfigurado ou redesenhado o rosto da escultura, e isso pode ter acontecido mais de uma vez. É evidente que a cabeça é muito pequena em relação ao corpo, e os egípcios nunca foram descuidados com as proporções de suas estátuas. Era algo em que eles eram cuidadosos. Ou a cabeça não é a original, o que nos leva de volta à teoria de Anubis, ou ela foi talhada e desgastada a ponto de restar muito pouco da original. Em 2022, foi publicada uma fotografia que supostamente mostrava o monumento com os olhos fechados, o que claramente seria impossível, já que a esfinge teve seus olhos abertos desde que foi escavada, na década de 1930. Porém, várias imagens circularam nas redes sociais, que parecem mostrar claramente a escultura com os dois olhos fechados, como se estivesse dormindo. Alguns teóricos da conspiração até mesmo declararam isso como um sinal do apocalipse estar próximo. Mas, provavelmente, há uma explicação muito simples para esse aparente milagre. Há apenas duas possibilidades aqui. A primeira é que as fotografias da esfinge com os olhos fechados foram tiradas de um ângulo muito específico e são uma ilusão de ótica. A segunda é que alguém editou as imagens originais. Dado que várias fotos foram tiradas de ângulos diferentes, a explicação da edição de fotos parece mais provável. Podemos garantir que milhares de pessoas já viram e tiraram fotos da esfinge, desde que essas fotos falsas começaram a circular, e seus olhos definitivamente ainda estão abertos. Já mencionamos a possibilidade de que a esfinge possa ter tido uma barba, mas vamos ser claros, isso é mais do que uma possibilidade, é um fato comprovado. Sabemos disso, porque há um pedaço considerável da barba da esfinge na coleção do Museu Britânico. É uma das muitas antiguidades egípcias do Museu Britânico que, para sermos bem honestos, provavelmente não deveriam estar lá. A versão oficial da história diz que a barba quebrada foi encontrada em pedaços entre as patas dianteiras da esfinge, durante o século XIX. Sabemos que isso não pode ser verdade, já que descobrimos que as patas dianteiras da esfinge estavam enterradas sob a areia até a década de 1930, embora tenha sido sugerido que Caviglia chegou até as patas antes de desistir da ideia de escavar o resto da escultura. No entanto, é frustrante e surpreendente que a história recente da esfinge seja tão cheia de lacunas quanto sua história antiga. A barba é real, e há uma campanha no Egito para juntar todas as peças e recolocá-la no queixo do monumento. Então, qual é a grande conclusão aqui?
Qual é a maior coisa que não sabíamos sobre a esfinge antes, que agora sabemos? Talvez seja a revelação de que não temos como saber a idade exata da esfinge, a não ser por um sentimento geral de que ela é definitivamente mais antiga do que as pirâmides que vigia, e pode, na verdade, ser milhares de anos mais antiga do que elas. Pode ter sido construída para Khéphren, por volta de 2600 a.C., ou talvez já fosse antiga quando Khéphren nasceu. Os efeitos da erosão na calcária são suspeitos, mas se começarmos a falar de uma idade de 9.000 anos ou mais, teríamos que descartar a ideia de que ela foi construída pelos antigos egípcios, ou pelo menos não pelos antigos egípcios como os entendemos atualmente. Teria que ser uma civilização avançada que antecedeu os egípcios, e talvez tenha lançado as bases para sua cultura. Isso não é o mesmo que dizer que aliens estavam envolvidos, algo que muitos teóricos de conspiração adoram afirmar sobre os egípcios, mas nos faz questionar quem vivia na Terra antes deles. Talvez o mistério maior seja do propósito da construção da esfinge. Todos nós vimos fotos deste monumento mundialmente famoso em toda a nossa vida, mas quantos de nós já paramos para pensar, por que ele está lá? Se realmente é uma representação de Khéphren, parece muito vaidoso, mesmo pelos padrões dos faraós egípcios. Fazer algo assim teria estabelecido um precedente, então por que nenhum dos sucessores de Khéphren construiu uma esfinge própria? Se, por outro lado, foi concebida pela primeira vez como uma escultura enorme de Anubis, por que foi alterada? Por que a cabeça é tão menor em relação ao resto do corpo? E o que aconteceu com a cabeça original? Por que não há registros escritos de sua criação? Qual era seu nome quando era nova? Teve um propósito superior, ou era apenas uma escultura gigantesca, que representava o poder e a influência de um faraó em particular, em um determinado momento? São perguntas ainda sem respostas. Esperamos que você esteja fazendo essas mesmas perguntas e tenha aproveitado esta análise do monumento mais misterioso do Egito. É isso. Qual o fato sobre a esfinge que você achou mais intrigante? Deixe nos comentários. E também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!